Bom, olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de português ao vivo. Vamos ter uma semana intensa de português, então eu estou muito contente, estou realmente feliz de contar com vocês aí. E essa é uma oportunidade para todos, não é? Para vocês que estão aprendendo, que querem participar, que querem melhorar o seu português. E também, desde o meu lugar, é uma forma de eu dar um serviço para vocês, porque eu acho que é um tempo humano, assim, que a questão da solidariedade tem que estar muito presente. Devemos ser solidários e essa é a minha forma de compartilhar o meu conhecimento com vocês, tá? Obviamente, tem outras possibilidades. Eu vou colocar aqui, aí. Tem outras possibilidades que são presenciais, que hoje está um pouquinho temos essas ferramentas virtuais, e eu acho que realmente são os meios bem interessantes, bem legais para a gente ir aprendendo e poder compartilhar conhecimentos, não é? Bom, então, no início da aula, eu trouxe um material para compartilhar com vocês. Agora vamos ver o que temos para a aula de hoje, tá bom? Então, é o seguinte, antes de começar, primeiramente eu me apresento, sim, o meu nome é Jonathan, mas como muitos me conhecem como professor Luan, sim. Hoje também vamos ter um convidado especial, que é o Fred, que é um estudante BIP do curso de português. Então, ele vai estar com nós compartilhando desde este lugar que também estou eu, tá bom? Para começar, ou antes de começar, eu gostaria de saber de onde você é. Sim, me deixem aí nos comentários do lugar que vocês estão assistindo a aula, do país, da cidade que vocês estão assistindo, tá bom? Vão deixando aí nos comentários, depois eu vou dar uma olhada nisso. Uma segunda pergunta que eu quero saber de vocês também é: o que levou a você desejar saber português ou melhorar o português que você já tem? Okay? E aqui temos uma terceira pergunta, uma vez que vocês já vão respondendo essas. Você já leu o livro digital 7 expressões que só nativos usam? Se vocês não leram, vai explicar de forma muito simples, tá? São 7 palavras, tá? Ok, obrigado, Luan. Bom, e aí, você se soma a essa questão de ser apaixonado pelo português, Fred? Muito, muito. Como é que você chegou assim a se conectar tanto com o Brasil? Ou com a língua portuguesa? E a cultura, não é? En español. Como é que você se conectou com a cultura do Brasil? No, no, Ah, que você vai responder em espanhol. respondo en español, digo. Sí, yo fui de vacaciones un día, un año. Bueno, me hice amistades allá, volví el año siguiente, hice más Aham. amistades. De Brasil, me invitó por si quería, si me animaba Aham. a coordinar viajes en Brasil. Olha só. Acepté, dije que sí y bueno, eso me conectó mucho con las personas Com certeza. de Brasil, con su cultura, con su gente, que la verdad que muy apasionado por la gente, una gente muy, muy Aham. buena, mucho calor humano. Bueno, y un día aquí en Villa Dolores, eu moro aquí en Villa Dolores, Aham. vi un Di- anuncio tuyo Diga que país que é Villa enseñaba Dolores, portugués. porque tem pessoas de vários lugares, na verdade. Eu moro en Villa Dolores, Córdoba, Argentina. Muito bem. Y bueno, y decidí
si bien es cierto, muchas personas que por ahí es entendible el idioma portugués, eh, pero bueno, lo importante también es hablarlo, poder dialogar y tener un contacto más fluido con las personas. Así que bueno, que ese es el motivo que me ha llevado y tengo alguna idea de algún día poder mudarme a Brasil, morar Aham, en Brasil. que lindo, Así Fred. que bueno, Bom, muito bem. Bom, eu comento aqui, as pessoas estão deixando comentários. Temos várias postagens de comentários. Super emocionada. Aqui a Docilaida, sim. Depois temos várias boas noites de várias hoy pessoas. colegas, buenas noches. Olha só, temos uma pessoa de Madrid, Espanha. Que legal. Diz que vai fazer um intercâmbio em São Paulo. Oh, qué lindo. Desde o Uruguai. Então, Fred, vamos continuar aqui com o seguinte. Bem, os inscritos nos grupos receberam o seguinte, tá? Os links das aulas, vocês têm, todo mundo recebeu o link que participou desses grupos do WhatsApp e do Telegram. Dicas para aprender de forma mais natural. Eu passei um vídeo, não sei se você conseguiu assistir esse vídeo, sobre usar legendas em português. Depois tem outro que é material da aula de hoje, está postado na descrição do YouTube, tá? Aí vocês vão encontrar o material que vamos usar hoje. E finalmente, playlist de músicas. Eu passei para todos vocês algumas músicas. Outra questão é dar o obrigado para todos, sim, pelos comentários. Eu recebi muitos comentários me contando como é que vocês chegaram a querer aprender o idioma e quais são as suas experiências em relação ao português, se vocês estão começando, se vocês já têm algum conhecimento. E, bom, tudo isso soma e eu gosto de saber um pouquinho de cada um de vocês. E outra questão, e olha só, Fred, aí, também dou um obrigado, temos mais de 200 inscritos na Semana de Português. São várias pessoas e eu realmente estou muito contente de chegar a tantos, porque na verdade nos meus cursos presenciais, normalmente eu posso chegar até no máximo 30, não dá muito mais que isso. E aqui, com essa possibilidade da tecnologia virtual, estou chegando a 200 pessoas com essa semana de português. Bom, muito bem. 200, muchos. São vários, né? Muchas pessoas. Sim. Muchas pessoas. Qué bom, qué legal. Bem, muito feliz. Eu também. Então, é o seguinte. Aqui temos o hashtag Amo Português. Tá? Eu estou criando essa comunidade de apaixonados pelo português. Para mim é importante isso porque vai ser como nossa marca. Sim? Além de, claro, português de verdade. Também eu quero gerar essa questão de ser apaixonado pelo idioma, porque quanto mais uma pessoa é apaixonada por alguma coisa, ela mais quer melhorar nisso. E para aprender uma língua, quanto mais você gosta, quanto mais você está motivado, vai aprender muito mais. Sim? Então, eu mencionava em relação ao hashtag Amo Português, e agora eu quero comentar o seguinte. Vamos ter um livro, sim, que eu vou sortear esse livro, Fernando Veríssimo, sim, que é como diz aí, dos mais reconhecidos e divertidos escritores do Brasil. Realmente, o Veríssimo é muito legal de ler, é uma leitura tranquila, mas também, sobretudo, bem interessante da forma que ele escreve e tudo mais. Então, vocês vão estar concorrendo por esse livro durante esta semana. Como vocês vão participar disso?
simplesmente vocês têm que deixar um comentário no Instagram ou no Facebook, tá? Daquelas últimas postagens que eu vou colocando, sim? Aí, necessariamente, vocês vão escrever alguma coisa em relação às aulas, vídeos e demais atividades e vão ter que usar o hashtag Amo Português. Dessa forma, aí vocês vão estar participando por um livro do Luiz Fernando, tá bom? Bom, com esse livro, você, Fred, ou quem ganhar, vai estar turbinando o seu português, vai estar aprendendo muito mais rápido, porque é um livro bem legal, sim? Inscrever-se no canal, sim, detalhes importantes, assim vocês vão estar Eu vou recebendo fazer isso. muito bem vídeos, mais material em português. E compartilhe o vídeo e mais pessoas possam cumprir o seu objetivo de aprender português. Ok? Bem, Obrigado, Luan. o que vamos aprender hoje, Fred? É o seguinte. Em primeiro lugar, vantagem de aprender português antes que outras segundas línguas. Sim? Porque o português Assim, ¿verdad? aprender o português é uma vantagem em relação a aprender outros idiomas. Sim? No ponto 2, já vamos para as semelhanças entre português e espanhol. E também vamos ter uma parte que vamos mencionar um pouquinho sobre comidas e sites de receitas. Tá bom? E para terminar, a gente vai escutar uma música e vamos cantar, cada um na sua casa, obviamente, mas essa é a proposta. Ok? Tá animado? Sim. Bom, bora destravar de uma vez o português, então. Em relação às vantagens de aprender português, ambas as línguas têm muitas semelhanças no vocabulário, tá? Isso tem a ver da origem das línguas. As duas vêm do latim, vocês sabem disso, mas também em relação a questões geográficas, foram línguas que nasceram praticamente na mesma região, sim, que é Castilha, naquela época dos castelos. E, portanto, o espanhol e o português hoje são línguas irmãs, sim, que compartilham um vocabulário de 80% das palavras, são semelhantes, são iguais ou têm uma pronúncia até que parecida. Sim? Então, isso é passar do espanhol para o português. Outra questão é, aprender português para um hispano-falante leva muito menos tempo do que outros idiomas mais distantes, tá? Como o alemão, o francês ou o inglês. Por quê? Porque já tem um conhecimento quando chega o português. Possivelmente você aí que me está escutando e é o primeiro encontro que tem com a língua, assim dessa forma formal, você está entendendo pelo menos algumas palavras, algumas ideias que eu estou mencionando. E isso por quê? Porque você não chegou de zero, tá? Você já tem conhecimentos só por saber espanhol. Isso é uma questão importante também. É a maneira mais rápida de ser fluidente em uma segunda língua. Tá? Se você, no momento, está precisando aprender outra língua e não sabe qual, ou gostaria de ver entre uma ou outra, bom, o português é a forma mais rápida para nós que falamos espanhol, para as pessoas que falam espanhol, aprender uma segunda língua. Quem tem uma segunda, terceira já, vai ver que fica bem mais fácil também aprender o português. E finalmente, por outro lado, como é uma língua diferente, porque realmente é uma língua diferente, faz que nosso cérebro se torne mais flexível e maleável. Isso é bem interessante, pessoal. Se vocês começam a aprender o português, o seu cérebro vai estar trabalhando para incorporar novo conhecimento, novas palavras, novos significados. E isso faz que vocês comecem a ter um cérebro mais realmente flexível. Sim? Eu acho que são bem interessantes, por isso compartilhei com vocês. E agora é o seguinte. Bom, o assunto, como eu mencionei, vai ser semelhanças
entre espanhol e português? Português. Bem, vamos ver aqui um quadro que diz: observe as palavras no passado que terminam da forma baixo com E. Então, qual seria o primeiro verbo que aparece aí? No espanhol, eu cantei. Em Bem, português, eu cantei. perfeitamente. Temos outra que é, em espanhol, cociné. Para o português, passa para cozinhei. Eu cozinhei. Próxima, pode ler, por favor? Eu preparei. Levanté, no espanhol. Para o português, Eu levantei. levantei. Bom, e a última, finalmente, Freddy? Eu caminhei. Caminhei. Então, simplesmente o que vamos fazer é palavrinhas no passado que terminam com E, passamos para EI. Tá bom? Vamos para o seguinte. Agora diz, observe as palavras no futuro que terminam da forma abaixo com E. Por exemplo, no espanhol, Freddy, Eu cantarei. para o português vai ser cantarei. Tá bom? Vamos para a próxima. Eu cozinarei. No português, cozinharei. Eu cozinarei. Vai com letra Z, então é cozinharei. Tá bom? Próxima palavrinha, em espanhol, leré. Para o português passa para lerei. Eu lerei. Seguinte aí, Fred, por favor. Eu medirei. E para o português? Eu medirei. Muito bem. E última, para o espanhol, caminharé passa para caminharei. Tá bom? Então, Caminharei. mesma ideia. A Eu gente vai caminharei. trocar letra E no espanhol por EI para o português. Tá? Sim, prestem atenção de que tem alguns detalhes. Tá? Não é, por exemplo, cozinharei, senão é cozinharei. Sim? Se escreve, a raiz da palavra é parecida, mas não é idêntica. Tá? Mesma coisa com o verbo caminhar. Sim? Caminhar. Eu digo caminhar no espanhol e no português caminhar. Tá bom? Então, quando vamos passar para o futuro, seria caminharei. Bem, vamos continuar um pouquinho mais. E aqui diz o seguinte: tanto no português quanto no espanhol existem 3 formas de falar no futuro. Por exemplo, no espanhol, Freddy, pode ler aí, por favor? Voy a hacer, iré a hacer y haré tal cosa. Perfeito. Para o português, a gente vai falar vou fazer, irei fazer e farei tal coisa. Então, perceba, como diz aqui, que falamos vou fazer, vou comer, tá? Que é diferente do espanhol, que seria voy a comer. Tá? No português, não usamos o a. Então, é direto. Vou comer. Você usa o verbo ir, mas a ação que você quer mencionar. Então, vou comer, vai comer, vamos comer. Vou comer, eu tenho muita fome. Vai comer agora, Fred? Deu fome? Eu tenho muita fome. Tá legal. Que vai preparar aí de bom, Fred? Chimão. Sim. Bom, tá bom. Temos aqui a forma mais usada no português é eu vou, você, tu, ele, ela, a gente vai, vocês, eles, elas vão e nós vamos. Prestem atenção também que eu estou pronunciando isso como V, vaca, vamos, tá? Muito diferente do espanhol, que tanto faz se é banana, vaca, é tudo igual. No português é diferente, tá, pessoal? Claro que, por outro lado também, no início, quando vocês estão começando a aprender, não é uma coisa muito importante, assim, tá? A questão de pronúncia de V e B, sim? Mas, com o passar do tempo, vocês vão ir captando isso
que os brasileiros falam diferente e podem ir buscando essa pronúncia também. Okay? Então, muito fácil, pessoal, para criar o futuro. Eu vou usar verbo vou, vai, vão, vamos, mas o infinitivo. Então, vou falar, vou comer, vão fazer exercícios, nós vamos adiar a reunião. Ok? Se há perguntas em relação a isso, vocês vão deixando aí na caixinha de comentários. Estou lendo aqui um comentário, Freddy, que diz: Malena, esse hermoso idioma parece fácil, pero no lo es. E isso é muito real. Es difícil la pronunciación. É difícil pronunciar, mas no início também é difícil entender o português dos nativos. Obviamente que o meu português eu busco ser mais lento, falar mais devagar, e aí que fica mais fácil. Cuesta un poco la fonética nasal que utilizan. Aham. Sim. Bom, aqui temos uma observação em relação a essas duas palavrinhas que é a gente. A gente, no português, se refere a nós. Sim? Portanto, você também está incluído no grupo. Sim? É bem diferente do espanhol quando falamos la gente. Tá? Portanto, como diz aí, seria errado você usar la gente como se fosse a gente. Okay? Quando usamos a gente no português, simplesmente significa nosotros. É equivalente a falar nosotros no espanhol. Ok? Esse é um erro. Isso aqui cai em muitos que já faz muito tempo que sabem o português. Sim? Mesmo assim, caem e pifam usando a gente. Então, cuidado, tá? Vocês, a partir de hoje, já sabem que a gente significa equivalente a usar nosotros no espanhol. Aqui diz, por exemplo, a gente gosta de caminhar seria semelhante a nós gostamos de caminhar. Sim? Se você quer se referir a outras pessoas, terceiros, aí você fala o que, Freddy? As pessoas gostam do caminhar. Ou seja, nesse caso, você usando as pessoas, você não está nesse grupo. Sim? É bem diferente do espanhol, gente, tá? Vocês vão ir incorporando isso de uma forma simples, porque na verdade é muito simples de entender. Quando você quer estar no grupo, aí você fala a gente ou também nós. Se você não quer estar no grupo, aí você vai usar as pessoas, vai usar aqueles aí, ou esse grupinho aí, ou aqueles caras por aí, tá? Mas se você vai usar uma palavra que também esteja você, a gente, sim? A gente. E de fato, no Brasil, acontece que os brasileiros usam muito mais esse pronome, a gente, do que nós, ou nós. Tá? É muito mais utilizado, vocês vão escutar o tempo todo brasileiro falando a gente quer tal coisa, a gente vai, e assim por diante. Tá bom? Deu para entender isso, Freddy? Sim, tá bom. Legal. Se eu consigo ver algum comentário depois aqui, eu vou respondendo, tá? Mesma coisa para vocês, gente. Se tem alguma pergunta, deixam nos comentários. Agora temos o pronome tu no Brasil. É utilizado também como se fosse você. Tá? Eles conjugam o tu da mesma forma que se conjuga o você. Gramaticalmente, claro que não está correto. Mas, na prática, os nativos usam muito tu, como no exemplo aqui, tu vai fazer o que hoje? Sim? Vai comer, vai sair a caminhar pela praia, vai fazer o que hoje? Se fosse o tu, como deve ser conjugado, aí a pessoa deveria falar tu vais fazer o que? Mas tem algumas regiões no Brasil, como é o
o sul do Brasil e também o nordeste do Brasil, que falam com o pronome tu e a conjugação do verbo vai como se fosse o você. Então, passando um pouquinho mais aqui, diz, observe as palavras em português no singular que terminam com são. A pronúncia para o espanhol está escrita aqui. É uma coisa assim. São. Tá bom? Por exemplo, Fred, aí no espanhol temos a palavra Información. para o português, vamos falar informação. São. Outra palavra aí no espanhol, Fred? Atención. Para o português, vamos falar atenção. 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 Atenção, senhores passageiros do voo 465 com destino a Brasília. Bom, atenção. Próxima palavrinha. Población. Para o português, cuidado, é Poblação. não. Po- Não é assim. ah, É população. É um erro muito comum cair nessa. Então, justamente, eu ia mencionar isso e você foi diretamente. a Em ver. português, Vamos lá. se fala Vamos lá, população. População. Próxima palavra, em espanhol, Natación. para o português é natação. Ok? Natação. E a última, Emoción. para o português, emoção. Tá bom? Emoção. Palavras bem parecidas, com alguns detalhes, claro, mas a ideia é muito simples. Sim? A ideia é terminada sem sion, para o português é são. O que você está ouvindo aí, Fred? Pronúncia do Frobo. Sim. Observe as palavras em português no plural agora e terminam em soins. A pronúncia no espanhol seria isto, soins. Tá? Uma coisa parecida. Por exemplo, em espanhol, Fred, por favor. Informaciones. Para o português, informações. Informações. Donaciones. Para o português vai ser doações. 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 Vai em frente. Evaluaciones. Em português vai ser avaliações. Tá? É um pouquinho diferente. Avaliações. Aqui. Tá bom? Próxima. Busca um pouco. Mediaciones. Cuidado que é medicações. Para o português vai ser medicações. Medicações. Cuidado. Temos DI, Medi. que vai ser DI. Medi. Então eu digo medicações. Ok? Sim, medi. Sim, medicações. Muito bem. E última. Investigaciones. E como seria no português? Investigações. Ok, isso aí. Simplesmente, então, vamos passar ciones. TI. Sim, perfeito, Fred. Eu não comentei porque você pronunciou muito bem, mas vamos comentar. TI, como você pronunciou muito bem, é ti. Tá? Sempre TI, vamos pronunciar ti. Vamos para a seguinte página, página número 4. E aqui temos outros exemplos que seguem a mesma linha. Então, no espanhol temos as palavrinhas. Aí, pode ler, por favor, Fred. Diversión. Diversiones. No português vai ser diversão, diversão, diversões, diversões. Ok? Seguinte. Tensión. Tensiones. Para o português, tensão, tensão, tensões, tensões. Muito bem? Tensões. Passamos para religión, no espanhol. Religión, religiones. Então, no português é, prestem atenção, religião, religião, religiões, religiões. Ó,
Essa letra no Heli. início a gente vai pronunciar como seria uma J do espanhol. Sim? Mas uma coisa suave, tá? Não é para ficar sem garganta, tá? É religião, religiões. Próxima em espanhol. Religión. Región, regiones. Ok? Para o português vai ser como, Freddy? Región, región, regiones. Oh, qué difícil. Perfeitamente, mas você pronunciou muito bem, viu? Então, aqui temos uma ideia de como seria em espanhol. A pronúncia em espanhol seria como chião, chião, tá? Claro que aqui não é R, seria como J. Religião. E para o plural, chiões. Ok? Chiões. Passamos para Lyon. Rebelión, rebeliones. Bom, eu adoro, na verdade, isso de re, porque é uma pronúncia, é uma das letras mais complicadas de pronunciar em todo o mundo, tá? Portanto, falar, como seria no português, rebelião e rebeliões, fica muito fácil, ok? Rebelión, Por isso rebelión, por isso é que chineses, por exemplo, sempre falam le. rebelión. Viu que os chineses nunca conseguem falar letras R, tipo carro, sei lá, por colocar um exemplo. É. Meu carro. Bom, em português sim, mas digo em espanhol, não é? Bom, próxima palavrinha aí em espanhol seria Tabelión, tabeliones. ok? Essa palavra tem a ver com questões jurídicas, sim? Para o espanhol eu acho que também se usa notário. No português se chama tabelião, tabeliões. A ideia seria muito simples então. Passamos leão, Lyon para leão. Tá? E a pronúncia é isto. Sim? Leão, leões, no plural. E agora temos bion, biones. E preste atenção que eu estou pronunciando como espanhol. Avião, aviones. Avião, avião, E o plural? aviões, aviões. Perfeitamente, tá? Então, vamos com a última palavrinha aí. Gavião, gaviones. Para o português, gavião, 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 gaviões, gaviões. avião. Ok. Bom, alguma pergunta até o momento, Freddy? Não, Não não. estou conseguindo acompanhar muitos comentários, porque senão eu não dou a aula. Se há alguma pergunta aí, alguma coisa, eu vou tentar responder em algum momento, tá? Bem, diz aqui, mais algumas possibilidades de mudar letras do espanhol para conseguir as palavras em português. Por exemplo, terminadas em ble. Por exemplo, no espanhol temos... Confiable, Para o confiable. português vai ser como... É muito difícil essa para mim. Você consegue, vai. Confiável. Não, não, não. É assim Não mesmo. sabe. Confiável. Só que no final, vamos pronunciar como U. Então eu digo Confiável. 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 Vamos com a próxima palavrinha aí. Razonable. Para o português vai ser razoável. Razoável. Próxima. Responsable. Bom, para o português é responsável. Prestem atenção, eu vou repetir isto. Ele no final eu vou pronunciar como U. Não lu, não lu, não é lu, é U, simplesmente U. Responsável. Pronto, acabou. Responsável. Próxima e última. Combustível. Para o português, combustível.
Combustível. Combustível. Vamos para os blés, agora que são plurais. Temos em espanhol aí, Freddy? Confiables. Para o português, confiáveis. Simplesmente, confiáveis. Próxima. Visibles. Visíveis. Visíveis. Agrupables. Agrupáveis. Agrupáveis. Ok? E a última. Agrupáveis. Tolerables. Vai você agora, Freddy. Toleráveis. Toleráveis. Toleráveis, muito bem. Vamos então pronunciar ável para singular e áveis para plural. Ok? Talvez vendo assim Toleráveis. escrito, Freddy, fica mais fácil para vocês. Passamos para a página número 5 e aí temos a pronúncia de QU. QU. Tá? No espanhol, Delincuente. algumas que é com CU passam para o português com QU. Uma foi essa, para o português vai ser delinquente. Delinquente. E eu vou pronunciar no final TE como ti. Tá bom? Próxima. Cuatro. Para o português é quatro. Cuatro. Isso aqui no início é o mesmo, só que a grafia vai ser com letra Q. E no final eu vou pronunciar como U. O no final é uma espécie de U. Eu não gosto de falar que é literalmente U, porque depende, gente, tá? Tem brasileiros que vão falar mais como U, mais como O. Depende a palavra, depende a pessoa e a região da pessoa, ok? Não é como acontece com letra L no final, que isso sim é praticamente uma regra. Todo brasileiro fala L no final como U, sim? Próxima palavrinha. No espanhol temos... Adequar. No português? Adequar. Muito bem, Freddy. E a última, no espanhol? Anticuado. Anticuado. Para o português, vamos falar antiquado. Porque Antiquado. tem TI. Antiquado. 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 Tá bom? Então, é bom isso que vamos retomando as ideias anteriores. Sim, vocês vão relembrando que TI, eu já mencionei que TI é ti. O Freddy, na verdade, mencionou. Bom, palavras agora com C no espanhol, que no português se escrevem com C cedilha. Sim, essa letra aqui que tem isto aqui se chama cedilha, C cedilha. Ou nada, simplesmente não levam nada. Por exemplo, temos em espanhol... Acción. Acción. Para o português é ação. 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 Próxima. Fracción. Para o português vai ser como, Freddy? Fração. Perfeitamente. Fração. Terceira. Fractura. Fractura. No português Fratura. vai ser... Perfeito. E a última. Actor. Para o português. Ator. Perfeito. Tá? Então, mesmo vale para atriz no espanhol, atriz no português. Sim? Aí temos masculino e feminino. Vou dar só uma olhada nos comentários para ver em que estamos. Cuidado das pessoas, senão... Nossa, tem muito comentário aqui. Lee algunos. Malena fala para você, Freddy. Muito bem, Freddy. Oi, Malena. Muito obrigado. Maria Daniela fala, excelente aula, muito didática. Obrigado. Aqui temos uma pergunta. Esse material nos queda no link? Sim. A resposta, Vitória, vai ser que sim. Eu vou deixar esse material. Também vou compartilhar depois nos grupos para que vocês possam assistir a aula novamente e contar com o material descarregado. Tá? Bom, muito bem. Vão deixando aí
Se você tem alguma pergunta a mais, algum comentário a mais, e eu, quando consiga, dou uma olhada outra vez. Agora temos verbos conjugados no passado. Sim? Isto é bem interessante, pessoal. É muito fácil, mas ao mesmo tempo, várias pessoas que já sabem português e têm um nível, ou deveriam ter um conhecimento bom do português, elas caem nessas questões aqui. Verbo no espanhol que temos aí, Freddy, Ordenó. para o português vai ser ordenou. Ordenó. Ok? Próximo. Habló. No português é falou. Falou. Porque o verbo é falar, não é? Então, falou. Eu falei, você falou. Você falou. Ele falou. Muito bem. Próxima. Estructuró. Para o português, estruturou. Vou falar outra vez. Estruturou. Estruturou. Não leva C. Estruturou. Viu? Muito bem. Isso não vai ser aqui. Última. Facturó. Para o português, faturou. Faturou. Okay? Vamos para agora as seguintes que são terminadas em hables. E depois temos eles e oles. Agora temos, por exemplo, em espanhol. Cristales. Para o português vai ser cristais. Cristais. Tudo bem? Próxima. Credenciales. Em português, credenciais. E última. Naturales. Naturales. Para o português vai ser como, Freddy? Naturais. Muito bem, naturais. Vamos para eles. Por exemplo, em Hoteles. espanhol vai ser Hoteles. isso. Em português é como? Hotéis. Muito bem, hotéis. Próxima, papeles, para o português. Papéis. E a última, cócteles, vai ser no Coquetéis. português. Coquetéis, perfeitamente. Bom, agora temos oles. No espanhol é como, Freddy? Caracoles. No português vai ser caracóis. Caracóis. Prestem atenção que Caracóis. a letra O, você abre mais a boca. Então é caracóis. Tá? Aí são as questões divertidas do português que são diferentes, ok? Caracóis. Seguinte, Espanholes. no português, espanhóis. Espanhóis. NH es casi una ñ, para tener en cuenta. Sim, é boa a observação. Essas duas letras aqui, que se chamam NH, o som muito parecido a nhé do espanhol. É um pouquinho mais suave, na verdade, mas primeira aproximação, vocês vão no nhé e vai ser perfeito, tá? Espanhol. Última. Aerosoles. Para o português vai ser como, Freddy? Aerosóis. Perfeito. Aerossóis. Vamos para a página 6. E aí vocês vão encontrar palavras em espanhol que tem H, sim. Vão sabendo que essa letra se chama H. Em português, levam F. F. Por exemplo, temos... Aí você fala as de espanhol e eu falo de português, tá bom, Freddy? Ok. Herir. Ferir. Ferir. Hacer. Fazer. Fazer. Prestem atenção também que aqui, essa letra, eu vou pronunciar vibrando, tá? É como uma abelhinha, essas que fazem zzz. Então eu pronuncio fazer. Fazer. Muito bem. Próxima. Vou fazer. Horno. Para o português, forno ou forno. Também pode ser. Seguinte. Hada. Fada. Fada. Hijo. Para o português, filho.
E aqui temos outro detalhe, ou também pode ser filho. Temos outro detalhe que aqui, letra L e H, eu vou pronunciar como li, li, tá? É a aproximação mais parecida do espanhol que temos, sim? Do nosso espanhol, porque os espanhóis da Espanha Meu filho. pronunciam mais suave. Então, é essa pronúncia, na verdade, que é a correta. Sim? É como Meu os filho. espanhóis da Espanha. Sim? Lie, lie. Meu Filho, filho, seu lio. filho. Muito bem. Última palavrinha. Hoja. Para o português é folha. 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 E agora temos palavras que têm letra J. Para o português vai ser com LH. Tá? Algumas vão se transformar para LH. Por exemplo, Freddy, Hijo. para o português é como? Filho. Perfeito, a mesma coisa. Hoja. Para o português é folha. Folha. No espanhol aí, Mejor. para o português é Melhor. melhor, perfeitamente. E agora você leia as que estão em espanhol e eu continuo com as outras, por favor. Oreja. Para o português é orelha. Yes, sim. Mojar. Molhar. E finalmente, Ajena. alheia. Essa é uma palavrinha um pouquinho que até que atrapalhada para falantes espanhóis, tá? Aqui é alheia, Ella. alheia. Ella. Alheia. Isso, alheia. Parece uma trava-língua. Alheia. É. Bom, eu vou ver se tem algum comentário por aqui. Caixinha de comentários, cadê você? Genial as explicações. Ok. Bem, temos em espanhol terminadas em AD. Para o português, essas vão passar para AD. AD. Então, fala aí as de espanhol, por favor, Freddy. Universidade. Universidade. Prestem atenção que aqui é V. Idade. Universidade. Universidade. Comunidade. Comunidade. Afinidade. Afinidade. De. Biodiversidade. Exatamente, perfeito, viu? Aqui temos DI, de. Para quem sabe inglês. E a última, Amistad. amizade. Amizade. Muito bem. Aqui temos palavras agora. E isso é bem interessante porque são coisas que muitos dos que estão aprendendo o idioma português, no caso, caem nessas palavrinhas. São palavras que de repente têm uma letra diferente, que tem letras que estão em diferente lugar, sim, estão trocadas de lugar e aí complica. Por exemplo, a palavra no espanhol pergunta, sim, pergunta, no português é pergunta. Pergunta, sim? Outra que temos aqui no espanhol, próprio. Para o português é próprio. Sim? Próprio. Vai com letra R aqui também, tá? E essa aqui eu tenho escutado várias vezes falar errado, sim? Que no espanhol é 20, no português não leva a letra E. Ok? Não leva E. Então a pronúncia é 20, porque termina em TE. Ti. 20. Então, não caiam nessa, tá? Outra que é muito comum cair é na palavra do espanhol después. Vejam que no português é
bastante diferente. Não leva esse, tá? Eu falo no português depois. Depois, ok? Outra, que no espanhol, mismo, com i, mismo. No português, é com e, mesmo, mesmo. Tá bom? Bom. Gente, então, tudo bem até aqui? Espero que vocês tenham acompanhado fácil. Aqui temos uma atividade extra que tem a ver com comidas no Brasil. Vocês sabem que no Brasil vão se encontrar uma variedade incrível de tipos diferentes de comidas que vão depender da cultura da pessoa, da região da pessoa. No Brasil é impressionante a quantidade de diversidade que existe na comida. Então, diz aqui, hora de conhecer algumas delícias encontradas no Brasil. Temos açaí na tigela, brigadeiro, que é uma delícia, farofa nordestina, coxinha de frango, empada de frango, canjica nordestina. Sim? Por que eu passei essas coisas para vocês? Porque é o seguinte, quando a gente está aprendendo um idioma ou quer aprender um idioma, o melhor é ir para aquelas atividades que a gente normalmente faz na nossa língua materna, pode ser no caso o espanhol, fazer naquela língua que queremos aprender. Então, vocês estão preparando alguma receita e, em lugar de ir para o espanhol, procuram essa receita em português. Ou querem, de repente, preparar um brigadeiro, e aí vocês vão diretamente para o português. Sim? Eu vou deixar aqui um link que é tudogostoso.com.br, e aí vocês vão encontrar muitas receitas de tipos de comidas bem diferentes, tá? Também, aí vocês, além de aprender vocabulário, porque de repente vocês vão acessar esse site e vai falar palavras que vocês não conhecem, aí vocês vão procurar o significado e tudo mais. Mas outra possibilidade é vocês ir para o YouTube, por exemplo, e buscar a receita aí. E aí vai ter uma pessoa que vai estar explicando, tá? E vai estar mostrando também ao mesmo tempo que vai contando como é o processo para fazer essa comida, tá bom? E aí vocês realmente vão treinando um monte de habilidades. Vão escutando, tá? Escutando, vão aprendendo o vocabulário e estão usando a língua, porque na verdade a língua não é somente saber palavras, também é a cultura, tá? Se vocês prepararem brigadeiro, o brigadeiro é comida bem típica que fazem no Brasil, sim? Bom, na verdade seria mais que comida, seria para depois da comida, tá? Porque é uma coisa bem doce. Diz aqui, e aí, ficou com muita fome? Se você está ou vai viajar ao Brasil, se prepare para comer muito. Isso é real, gente. No Brasil se come muito. As pessoas dão muita bola à comida, tá? As famílias, como que dão muita importância para a comida, para aquele momento de comer. E também nos restaurantes do Brasil, a diversidade de comida é incrível. Vocês vão encontrar no Brasil talvez a maior diversidade de frutas que existem no mundo, porque como o Brasil tem um tamanho muito grande, sim, ele tem vários climas e isso permite ter diversidade de tipo de comida, tá bom? E aí o Luiz fala coxinha, firme estômago. A Patrícia vai preparar brigadeiro. Aí, Patrícia.
Bom, então eu vou estar aí por Nono em breve, viu? Temos o seguinte, diz, quer saber o que é preciso para trabalhar ou estudar no Brasil? Acesse aqui o link a seguir. O que vocês vão encontrar nesse link é sobre o exame que chama CELPE-BRAS. É um exame internacional, tá? Que é feito pela parte pública do Brasil. Então, vocês, de repente, querem ir a trabalhar ao Brasil, possivelmente vão pedir esse exame. Vocês querem fazer uma carreira, seja nível terciário, universitário, vão pedir esse exame, tá? O CELPE-BRAS, que se chama, sim? E aí vocês, nesse link, vão encontrar um pouquinho de informação de como participar desse exame. Eu também, Freddy. E agora que falaram que vão preparar aí um brigadeiro, eu fiquei com mais fome. Beleza, então, gente. Finalizando este assunto, as palavras em espanhol que terminam com age, algumas vezes no português vão terminar com achem, achem, sim? E tem um detalhe aqui que diz, além disso, são femininas com poucas exceções, tá? Então, palavra terminada em achem no português é feminina, tá? Há alguma exceção que agora eu vou comentar, eu não coloquei aqui o exemplo, mas já vou mencionar para vocês. Então, Fred, eu leio as de espanhol dessa vez e você vai nas de português? Ok. Por exemplo, viaje, Viaje, masaje, masaje, pasaje, pasaje, garaje, garaje, montaje montaje, e finalmente, muito bem. blindaje. Ótimo, Fred. Parabéns, viu? Você está Obrigado. de parabéns. Tem uma exceção que é a palavra personagem. Personagem. Vocês podem escutar nativos brasileiros falando o personagem, porque estão se referindo a uma pessoa masculina, tá? O personagem, sei lá, Murilo Vinícius, tá? Participou da novela Avenida Brasil. Mas, se você pensar numa mulher, sim, simplesmente vai ser a personagem. A personagem. Tá bom? Bem. Então é o seguinte, aqui temos um comentário que diz que não se pode negar que o espanhol e o português têm semelhanças. Sim, vocês já viram muitas coisas parecidas entre o português e o espanhol. E eu posso acrescentar que, de vocabulário, compartilha o português com o espanhol 80% das palavras. É muitíssimo, tá? Então, são línguas praticamente irmãs, tá? Não irmãs gêmeas, já vamos ver por quê, mas sim irmãs, sim? Uma que nasceu depois da outra, vamos colocar assim, tá? O problema, diz o texto, é que muitas pessoas confiam, por se confiarem nisso, não praticam português antes de viajar para o Brasil. Gente, é muito comum isso, argentino ou até brasileiro falando assim, eu com o portunhol me dou bem, tá? Com o portunhol eu vou me resolver, sim? Eu falo aí um pouquinho e a pessoa vai entendendo, tudo bem. Mas, vamos ver aqui, o que eu mais escuto é, não preciso aprender português se eu falar devagar, tá bom? Lentamente, sim, devagar. E eles também, a gente se entende. Quando eles chegam no Brasil, aí ficam perdidos sem entender muita coisa, principalmente
isso acontece com a variedade de vocabulário, tá? Porque no Brasil, mesmo que a gente tem muita palavra parecida, não assim acontece com o uso da palavra. Muitas palavras que a gente usa no espanhol são muito diferentes no português, tá? E aí isso complica muito, atrapalha realmente a comunicação. E outro aspecto é a pronúncia das palavras, tá? Como é a pronunciação da palavra, sim? Por quê? Porque não é o mesmo, de repente, vamos colocar aqui, falar lentamente do que falar lentamente, lentamente, sim? Ou não é o mesmo falar não preciso, estrutura bem do português, que falar não necessito. Porque no português também existe necessito, sim? Só que o verbo mais usado nesses casos é preciso, sim? Precisar, vem do verbo precisar. Então, esses detalhes, no momento de você estar falando com uma pessoa, realmente vão atrapalhar, vão complicar a comunicação. Não significa que talvez você não vai entender nada, não é isso. Mas sim, a comunicação vai ficar trancada e você já não vai, nem o outro, nem a outra pessoa vai querer se comunicar mais, sim? Então é como que aí, por essas dificuldades, acabamos tendo uma falta de comunicação real, sim? Aqui diz: recomendo que você se dedique mais tempo a aprender vocabulário, porque isso vai fazer com que você aumente sua capacidade de expressar suas ideias. Sim? Diz: visite a página, tá? Na parte de cursos, aí vocês têm um link. E conheça os cursos de português que ofereço. Usamos material contextualizado, que significa que tem uma situação de uso real. Por exemplo, a gente pode, de repente, numa aula, aprender situações de supermercado. Ok? Então, estamos no supermercado e aí, como é que eu vou pedir, de repente, carne, sim, para a pessoa que está aí na barraca das carnes, que se chama, no português, se chama açougue, sim? Então, como eu faço para pedir carne ou o tipo de carne que eu quero para o açougueiro, que se chama? Bem, isso é contextualizado. E diz também, de uma maneira que se entende intuitivamente e sem traduções. Para mim, a questão de tradução não é um inimigo, sim, não é que feio, você está traduzindo do espanhol para o português. Eu acho que é uma ferramenta, sim, lembre-se que algumas palavras com F no português são, como no caso, herramienta, para o português, ferramenta. São ferramentas que permitem aprender, mas o objetivo de uma pessoa, no momento de se comunicar, é diretamente pensar na língua que está usando. Então, você está conversando com uma pessoa aí, fica com uma ideia processando na mente, não é? Eu quero explicar tal coisa para ela. E aí você fica pensando em espanhol e como seria isso em português? Quando, na verdade, é possível ir direto para o português, sim? Assim como quando éramos crianças, éramos pequenos, a gente aprendeu a falar, no caso, o espanhol, ok? Também é possível aprender o português desse mesmo jeito, sim? Dessa mesma forma.
ok? E como se consegue isso? Bom, praticando, usando a língua, escutando, assistindo vídeo, sim? Uma questão que vocês, ou a gente que sabe espanhol, tem uma vantagem enorme, porque já vocês não vão partir do zero. Não é que eu vou chegar do zero para o português. Ao contrário, você já tem um monte de conhecimentos. Então, a partir de isso, podemos ir mais fácil para o português. Tá bom? Muito obrigado, Luan. Você acaba de falar uma coisa bem de brasileiro. Você falou muito obrigado, muito obrigado. Quando escrevemos essa palavra, vai ser muito obrigado, não é? Vamos escrever o e o. Mas quando vocês falam, quando a pessoa, o nativo fala, parece que essa o se conecta e é muito obrigado, muito obrigado. Bom, Vale aclarar que brigado o brigada, en masculino y femenino, pasa que en Brasil, o sea, si bien es cierto es un agradecimiento, una gracia, equivale a agradecido o bien agradecida. muito bem, perfeitamente. Como você falou aí, Fred, de fato, se vocês querem usar a palavra agradecido, agradecida, também podem optar. Mulheres podem usar obrigada ou agradecida. Uma mulher não deveria, pelo menos, falar obrigado. O que acontece no Brasil? Acontece. Muitas mulheres falam obrigado, quando na verdade... Sim, é verdade. Sim, acontece É verdade isso. Quando na verdade esse equivale a falar agradecido. E não teria muito sentido mulher falando agradecido. Mas são nos diferentes falantes, não é? Temos aqui o Facebook, o Instagram do... E bom, simplesmente a gente vai terminar a nossa aula por aqui, tá? Vamos continuar em contato pelas redes sociais, sim? E a gente pode continuar aprendendo, porque eu vou continuar subindo material, assim como faço sempre pelas redes. E é isso, tá bom? Mando um forte abraço e um tchau, tchau.